O Alex Agostino fez aí uma analogia com a situação do país, como se o Brasil estivesse no cheque especial. E todo mundo sabe como é difícil sair dessa ciranda. Juliana, como é que um país como o nosso sai do cheque especial? Olha, a analogia dele é ótima, né? Porque para sair do cheque especial, assim como nós dentro da nossa vida, as pessoas no geral, precisam reorganizar as contas, arrumar a casa, né? Literalmente. O Brasil também tem que arrumar a casa, reorganizar as contas. Então, para sair dessa situação, é fundamental que a gente consiga fazer uma reforma tributária que seja abrangente, que seja efetiva. A gente precisa também repensar gastos, então a gente não vai conseguir escapar de pensar como que o governo gasta e como que ele aloca esse PIB que a gente produz e que vem muito de uma população que está ali batalhando, tentando realmente ter alguma coisa, diminuir, a diminuição do desemprego é fundamental para isso. Então a gente vai ter que fazer a lição de casa, e fazer essa lição de casa vai demandar bastante desse governo, vai demandar muito colocar as coisas nos trilhos. E a gente trouxe um gráfico para mostrar que é possível, comparando a situação do Brasil com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Isso mesmo. Quando a gente olha aí a situação dos nossos vizinhos aqui no Cone Sul, o que a gente percebe é que países que antes não cresciam tanto, como é o caso, por exemplo, do Paraguai, da Bolívia, eles estão conseguindo, com políticas mais focadas, arrumar um tanto a casa. O Brasil ele tem muito potencial dentro da América do Sul, porque ele é um grande produtor, ele tem inúmeras conexões com outros países, como é o caso do Chile, da Argentina. E quando a gente olha, por exemplo, a crise da Argentina hoje, ela deixa um espaço para que o Brasil consiga aprofundar as suas relações comerciais, aprofundar todas as conexões que a gente tem com o resto do mundo. Então, se a gente olhar para os nossos vizinhos, a gente tem perspectivas de chegar muito próximo a esses países que hoje estão muito mais prósperos. Hoje o Brasil tem uma perspectiva de crescimento de 1,2%, 1,1%, 1,2% segundo o FMI. Quando a gente olha as projeções de crescimento que o Banco Central solta semanalmente, a gente está para baixo de 1%. Então, isso significa que a gente tem um caminho longo pela frente, mas é possível. Políticas focadas, que olhem para as necessidades da população, mas que olhem, como o Alex bem disse, o curto e o longo prazo são fundamentais para a gente chegar nesse Brasil que a gente quer, que pode ser, inclusive, muito mais próspero do que todos esses países. E a política vai ser fundamental para a economia esse ano. Muito importante. A gente tem reformas importantíssimas para aprovar, para fazer com que o Brasil consiga entrar nesses trilhos. E para isso o governo vai ter que ter aprovação no Congresso, ter aprovação nas casas no geral, né, no Senado, no Congresso. Ele vai ter que, de alguma forma, conseguir trazer uma base de apoio que ele não tem tão forte ainda. Então vai ser fundamental. Caso contrário, a gente não vai conseguir dar esses passos em direção a esse país e essa economia um tanto mais próspera. Emprego, como é que você avalia que pode ficar esse ano? Muito provavelmente a gente tem uma taxa de desemprego que fica muito próxima da que a gente já tem hoje. A gente hoje tem uma taxa que oscila ali na casa dos 8% a 9%, né, dependendo da região, das áreas metropolitanas que a gente está analisando. É uma taxa relativamente baixa, mas o ponto central aqui é que é uma taxa de desemprego que, apesar de ser mais baixa do que um passado próximo, na época da pandemia a gente teve uma taxa de desemprego bem mais alta, hoje esse desemprego mais baixo vem com uma renda também muito mais pressionada. Então, ter o desemprego baixo hoje não significa que a gente tem prosperidade. O brasileiro ganha muito menos. Quem ganha menos, compra menos, consome menos, tem uma vida que não é a melhor que poderia ter. Sim. As pessoas, é hora de fazer um financiamento, é hora de investir num imóvel, num carro, ou é melhor esperar? Cautela sempre é bom. A gente está no momento de uma taxa de juros muito alta. A gente escuta muito, né, nos últimos dias, uma história de que talvez o Banco Central começaria a ter espaços para reduzir a taxa de juros. A gente tem que esperar a próxima reunião do Copom para ver se isso começa a entrar no radar, seja numa redução efetiva, seja num próximos passos, né, que as atas do Copom trazem para a gente. Então é bom ter cautela. Quem quer eventualmente entrar num financiamento, espera um pouquinho, porque parece que a gente entra em breve numa trajetória de juros um pouco mais baixos.
não significa um juro de 2%, 3%, como a gente já vivenciou na economia brasileira. Mas pode ser que a gente tenha uma taxa daqui a pouco mais próxima de um dígito do que a gente está hoje. Então, quem hoje entrar no financiamento pode acabar tendo aí um custo maior, dependendo do tipo de financiamento também que fizer. E você acha que o presidente da República está certo em pressionar o Banco Central para reduzir os juros? Particularmente não. Eu acho que quando a gente olha a inflação, que hoje é o que governa um tanto a decisão do Banco Central em manter uma taxa de juros alta, a gente, na verdade, tem que tomar muito cuidado para não achar que a grande vilã da história é a taxa de juros. Na verdade, o grande problema do Brasil é um descontrole fiscal muito grande que empurra a taxa de juros para cima também por conta do risco. A gente não pode esquecer que não é só a inflação que está em cima da mesa do presidente do Banco Central para que ele decida a meta da taxa Selic. Todo o risco, o endividamento público brasileiro, que inclusive aumentou muito nos últimos anos, a gente tem uma taxa de endividamento frente ao PIB bem elevada, tudo isso faz com que o risco do Brasil seja muito mais alto. Então, a taxa de juros também acompanha essa dinâmica. Então, são vários elementos. Quando o presidente pressiona o Banco Central, o que ele está fazendo é negar que, na verdade, tem uma contribuição grande da própria política fiscal, da ação do governo, para que essa taxa de juros seja alta. Então, eu particularmente não gosto das pressões, mas eu espero, a gente confia muito nas decisões técnicas do Banco Central, para que se essa taxa tiver e puder cair a partir de agora, que isso realmente aconteça.